Meus irmãos, todos nós sabemos que a obra de socorro aos irmãos em dificuldades é um tema muito sensível, porque sabemos que muitos oportunistas procuram tirar proveito dessa situação. Porém, mesmo que haja esse tipo de pessoa no meio cristão, isso não invalida a nossa responsabilidade de socorrer os necessitados. A Bíblia assim nos ordena. Nos convertemos há mais de 40 anos e sempre, apesar da nossa força ser pequena, procuramos de alguma forma ajudar os irmãos em dificuldades. Não falo isso para exaltação, pois isso é nossa obrigação como irmãos em Cristo, mas falo isso para dar exemplo para os irmãos. Não fazemos só conteúdo no canal, fazemos evangelismo de rua e não só isso, mas também visitamos os nossos irmãos em necessidades. Visitamos a quem achamos que precisa de uma palavra, uma oração, uma ajuda, por menor que seja. Falo isso para dar exemplo aos irmãos. Embora sei que muitos dos irmãos fazem o mesmo, e até muito mais do que isso que fazemos. Com o canal Levando a Boa Semente, alguns irmãos que estavam enfermos e passando por dificuldades nos procuraram. Isso é normal, é bíblico. Porém, não conseguimos ajudar a todos, sem contar que temos ainda o caso do irmão Jorge. Falo o seu nome porque ele nos autorizou divulgar o seu nome e o vídeo em que ele mesmo relata a sua situação e está no canal. Temos outros casos aqui na nossa cidade. Irmãos em Cristo, não oportunistas. Conhecemos esses irmãos e sabemos que são servos de Deus, que estão em dificuldades sérias. Por exemplo, uma irmã idosa que ganha salário mínimo, paga aluguel e tem um filho especial. Um irmão enfermo que mora em uma comunidade bem violenta aqui na nossa cidade. Ele e sua esposa estão em grandes dificuldades. Então surgiu a ideia de colocarmos um Pix para aqueles irmãos que desejarem contribuir com essa obra. Por que um Pix e não vários Pixes? Porque o objetivo é distribuir segundo a necessidade de cada um, para não correr o risco de ter um demais e outro não receber nada. Tivemos uma objeção de um irmão no canal que questionou a respeito de termos colocado um Pix. Ele disse que estávamos cobrando para pregar. Misericórdia! É preciso ler os estudos e assistir os vídeos até o fim para não tirarmos conclusões erradas. Entendo a desconfiança, mas fato é que a verdade não pode ser tolhida por causa da fraude. Vamos ver agora, meus irmãos, exemplos na Bíblia, na palavra do Senhor, para dar base a tudo isso que eu acabei de dizer. 2 Coríntios 8:21 diz assim: pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Em 2 Coríntios 9:1 e 2, quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Em Efésios 4:28, o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade. Em Mateus 6:19 ao 21, diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, eu gostaria de abrir um parêntese aqui,
em cima deste versículo de Mateus 6, 19 a 21, quando Jesus nos ensina a não ajuntarmos tesouros na terra. Vivemos nos dias em que se prega muito o evangelho da prosperidade, né? Onde muitos pregadores e muitas igrejas ricas exaltam a prosperidade financeira. E muitos membros dessas igrejas vão à frente contar os testemunhos de suas aquisições, fazendas, sítios, casas, mansões, carros, né? É isso que a gente vê em muitas igrejas, e essas igrejas estão enriquecendo. Não foi assim que Jesus nos ensinou. E muitos desses que vão para contar a sua abundância não se lembram que pode ter do lado dele, na mesma comunidade, na mesma igreja, um irmão desempregado, precisando de uma ajuda, de um socorro, e não encontra, não tem quem estenda as mãos. Infelizmente, né, é isso que nós podemos ver nessas igrejas que só pensam em enriquecer. Vamos continuar lendo exemplos da Bíblia. Em Tiago 2, no versículo 15 ao 17, diz assim: E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Quero abrir, meus irmãos, um outro parênteses aqui em cima deste versículo, que infelizmente nós vemos que muitos estão preocupados em dar os seus dízimos e ofertas nessas igrejas que só enriquecem, e muitos pastores estão com salários altíssimos, vivendo uma vida de luxo, todo ano trocando de carro, vivendo uma vida de abundância e de grande prosperidade, sem se preocupar com membros de suas próprias igrejas que estão desempregados, que estão passando necessidade, e muitos irmãos não se lembram também que eles estão cooperando, contribuindo para enriquecer muitos pastores. Não falo todos, existem suas raras exceções, mas muitos pastores nós temos conhecimento que têm salários altíssimos, e os seus membros de suas igrejas não se preocupam de que estão contribuindo com isso, e sem se lembrar de que os seus irmãos em Cristo, que estão ali participando do culto da mesma igreja, estão passando dificuldades financeiras, desempregados, com os filhos precisando de alimento e não tendo como, sem uma ajuda, sem um socorro. Enquanto a Bíblia nos ensina a socorrer os que estão em necessidade. Continuando, irmãos, em 1 João 3, 17 e 18, diz assim: Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Em Provérbios 19, 17, diz assim: Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Em 2 Coríntios 9, 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Em 2 Coríntios 8, 12, 15, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância
supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Em Mateus 5, 14 e 16, diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos continuar com o nosso trabalho e sugerimos que os irmãos façam o mesmo aí na sua cidade, no seu bairro. Se procurarmos, vamos encontrar. Essas pessoas não vão te convidar para uma festa ou um churrasco, mas certamente você se sentirá muito abençoado e edificado em ajudar esses irmãos necessitados. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.